Yamada é um perdedor antissocial que passou a vida jogando videogame. Mas tudo muda quando ele se apaixona por uma gamer triste e faz de tudo para conquistá-la. Tudo começa no dia em que uma garota chamada Akane é deixada pelo namorado, que admite que prefere garotas mais cheinhas. De coração partido, Akane decide enterrar sua tristeza jogando seu game favorito, mas encontra o personagem de Yamada e desabafa sobre o término. Quando percebe que o elfo de papel não se interessa, ela manda ele se danar e sai do jogo. Poucos minutos depois, Akane recebe uma notificação de um evento onde todos os gamers estarão presentes e ganharão um item raro. Como seu ex Takuma também é gamer, ela decide ir para ver a nova namorada dele. No dia do evento, Akane aparece deslumbrante, determinada a fazer Takuma se arrepender. Ao ver Takuma e sua nova conquista, ela corre atrás deles para exibir suas curvas. Mas ela esbarra em Yamada e cai tão forte que um dos seus saltos sai. Justo quando está prestes a chorar de vergonha, Yamada devolve o salto e ela se encanta com seu rosto emo. Ela se levanta rapidamente, pede desculpas e tenta explicar que está passando por um término difícil, mas ele simplesmente diz que não está interessado. Quando ele está prestes a ir embora, Akane sente um déjà vu e percebe que ele é o elfo feio que conheceu no jogo. Para confirmar sua suspeita, ela o chama pelo nome do jogo e Yamada imediatamente pergunta quem ela é. Antes que ela possa explicar, Takuma e sua nova namorada aparecem e Akane tenta exibir suas curvas novamente. Mas o cara ignora como um anúncio do YouTube e fica empolgado com Yamada. Como Yamada é super famoso no mundo dos games, ele sempre foi seu ídolo. Isso irrita Akane, que imediatamente agarra Yamada pelo braço e se gaba de que estão namorando só para deixar seu ex com ciúmes. Quando Yamada tenta negar, ela pede para ele entrar na brincadeira, oferecendo o item raro que ganhou. O gamer em Yamada não resiste à tentação, então ele concorda em ser seu namorado fake, e isso a empolga. O plano dá certo, pois Takuma não consegue acreditar que uma novata como Akane pode se relacionar com seu ídolo, já que ele a provocou no Instagram por anos. Devastado, ele desaba em lágrimas como um perdedor, e só de vê-lo assim, Akane se sente como se tivesse ganhado na loteria. Mais tarde, Akane leva Yamada a um bar para afogar suas mágoas, pois mesmo tendo se vingado, não muda o fato de que foi trocada por uma gata. No entanto, quando ela tenta falar sobre seu coração partido, Yamada a interrompe, dizendo que precisa ir para casa. Irritada, ela grita que ele vai morrer virgem se continuar assim, mas Yamada simplesmente diz que não se importa com amor e só quer jogar. Ao ouvir isso, Akane se surpreende ao descobrir que um cara tão bonito é solteiro. Mas no fundo, ela concorda que o romance não vale a pena, e isso traz de volta memórias dolorosas do seu término. Então, ela se desculpa e vai ao banheiro chorar, percebendo que não só manchou a roupa ao cair, mas também machucou o tornozelo, o que aumenta sua frustração. Alguns minutos depois, ao voltar, vê que Yamada foi embora e assume que ele a abandonou. Isso faz com que ela se sinta como se tivesse sido dispensada de novo, mas de repente, Yamada aparece e pede para ela sentar. Quando ela se senta, ele tira os curativos que comprou ao notar o arranhão no tornozelo dela, e o gesto gentil derrete o coração de Akane. Sentindo-se sobrecarregada, ela desaba em lágrimas e pede para ele beber mais com ela, ao que Yamada concorda relutantemente. Na manhã seguinte, Akane acorda com uma ressaca terrível, apenas para ouvir alguém falando ao fundo. Quando ela limpa a sonolência dos olhos, se vira e percebe que está no apartamento do Yamada, que está jogando bem na frente dela. Quando Yamada nota que ela está acordada, se aproxima, mas Akane entra em pânico e tropeça na cama. Imediatamente ela acusa Yamada de ter feito algo com ela enquanto estava bêbada, mas ele nega antes que ela peça pensão. Ele explica que ela se embriagou na noite anterior e, como não é um canalha sem coração que a abandonaria, a trouxe de volta para seu apartamento. Envergonhada, Akane pede desculpas pelo transtorno que causou, mas o protagonista despreocupado pede para ela ir embora, dizendo que odeia o cheiro de gato sujo em seu apartamento. Akane concorda em sair, mas antes de ir, ele menciona que lavou as roupas cobertas de vômito dela e as pendurou no banheiro, deixando-a ainda mais envergonhada. Logo depois, a caminho de casa, Akane não consegue parar de se sentir como uma prostituta sem valor que passou a noite no apartamento de um cara que mal conhece. Quando chega em casa, se refresca, mas ao tentar relaxar na cama, percebe que seu colar de amor está faltando. Ela se pergunta onde pode ter deixado descuidadamente, então começa a procurar por toda parte, mas ainda não consegue encontrar. Enquanto pensa onde pode estar, lembra que Yamada mencionou as roupas cobertas de vômito, o que a faz perceber que deve ter esquecido o colar no apartamento do idiota. Como não tem o contato dele, ela rapidamente entra no jogo, esperando encontrá-lo online. Mas em vez disso, ela encontra Huri, sua mestre de guilda, e quando verifica se Yamada está online, percebe que ele está offline, o que parte seu coração.
Lágrimas começam a se formar em seus olhos, enquanto ela se lembra do dia em que Takuma lhe deu o colar, o primeiro presente que recebeu dele. Enquanto está perdida em pensamentos, relembrando o passado, Huri a interrompe e pergunta se está tudo bem. Quando Akane admite que está passando por muita coisa, Huri se oferece para ser sua terapeuta não paga, então Akane conta que foi dispensada pelo namorado e também perdeu seu precioso colar. Mas, em vez de ajudar, a Barbie sem cérebro começa a falar bobagens, então Akane se cala, percebendo que sua cabeça não está no lugar certo. Nesse momento, Yamada aparece com seu ridículo afro, e enquanto Akane tenta animadamente chamar sua atenção, Huri se adianta e começa a flertar com ele, mas Yamada a ignora, dizendo que está ocupado e precisa derrotar o chefe. Ainda assim, a desesperada não o deixa em paz. Então Akane envia uma mensagem privada, dizendo que pode ter deixado seu colar na casa dele, mas Yamada simplesmente responde que não, frustrando Akane, que não esperava uma resposta tão curta. Huri então pede para Yamada relaxar com elas, mas o viciado em jogos diz que prefere discutir o armazenamento da guilda. Ele reclama que o baú está sempre cheio de itens inúteis, mesmo que sempre o limpe, mas Huri argumenta que quem coloca os itens lá deve estar fazendo isso de boa vontade. Nesse momento, Akane ouve eles falando sobre os itens no baú e está prestes a anunciar que é responsável por colocá-los lá, mas Yamada chama os itens de lixo. Ouvir isso parte o coração de Akane, mas Yamada se recusa a filtrar suas palavras e continua insistindo que os itens não valem nada. Huri tenta dizer ao idiota insensível para ter cuidado com suas palavras, mas nesse momento Akane confessa tristemente que é responsável e pede desculpas. Mesmo assim, Yamada a avisa para nunca mais fazer isso, e aconselha a ser mais seletiva, já que o espaço de armazenamento é limitado. Sentindo-se mal, Akane sai do jogo, e Huri culpa Yamada por ser insensível. Em seu apartamento, Yamada percebe que errou ao ser duro com Akane e decide sair do jogo também. Ao se levantar da cadeira, ele pisa em algo, e ao verificar, vê que é o colar de Akane com o pingente quebrado. No dia seguinte, Akane se encontra com sua amiga Momo, que quer saber tudo sobre o nerd gamer que ela conheceu. Ela pergunta se eles ficaram, mas Akane fica envergonhada e nega. Então muda rapidamente de assunto e fala sobre o colar precioso que Takuma deu a ela, que ela perdeu. Mas Momo a chama de idiota por querer de volta o colar de um cara que brincou com seu coração melhor que o Messi com a bola, e essas palavras atingem Akane como uma flecha. Mais tarde, ao voltar para casa, ela pensa no jogo e em como não entrou desde que Yamada a criticou. Enquanto está pensativa, ela escuta duas garotas feias confessando para um Hislod, e isso chama sua atenção. Ela se lembra de como na escola também se declarou para um veterano. No entanto, enquanto recorda aqueles dias, Akane ouve de repente a voz de Yamada e percebe que ele é o Giga Chad para quem as garotas estão se declarando. Para sua surpresa, Yamada as rejeita, dizendo que prefere tocar gamepads do que os gatinhos fedidos delas. Enquanto ele se afasta, Akane grita seu nome e, percebendo que ele não a reconhece, corre atrás dele e se apresenta como a garota que ele ajudou no evento de jogo. Ela pergunta por que ele foi tão duro com as garotas, mas percebe que o idiota não sabia que estava sendo confessado. Yamada então devolve o colar quebrado e pede desculpas por tê-lo pisado. Akane agradece, mas mente dizendo que não precisa mais e que ia jogar fora. Quando saem, percebem que está chovendo, mas isso não impede Akane, que diz boa noite e corre para a chuva. Mas o modo simpático de Yamada ativa, então ele corre atrás dela, lhe dá seu guarda-chuva e sai sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Akane recebe um pacote e ao ler o bilhete, percebe que é da mãe dela, que enviou todas as coisas que ela guardou em casa ao longo dos anos. Como a pilha está bagunçando seu apartamento, Akane liga para Momo pedindo ajuda, mas Momo, brava, diz para jogar tudo no lixo. Akane tenta impedi-la, mas Momo coloca todo o lixo em sacos e só guarda o colar quebrado e o guarda-chuva que Yamada deu a ela. Akane se lembra do conselho de Yamada sobre ser mais seletiva, e isso a faz perceber que não pode continuar apegada a tudo que é precioso. Então, ela joga tudo fora, incluindo o colar quebrado, e para celebrar que Akane finalmente deixou o passado para trás, as garotas decidem tomar algumas cervejas. Mais tarde à noite, a campainha de Yamada toca, e ao abrir a porta, ele vê Akane e Momo, que dizem que vieram devolver seu guarda-chuva. Vendo como Yamada é atraente, Momo começa a se jogar nele como as garotas em Coachella. Mas isso irrita Yamada, que ameaça chamar a polícia. Apavorada, Akane confessa que devolver o guarda-chuva era só uma desculpa, e que a verdadeira razão de sua visita era agradecê-lo por salvá-la da vergonha no evento. Ela então pega Momo e começa a sair. Mas Yamada se sente culpado por como as tratou. Então chama Akane e diz para ela entrar no jogo sempre que puder. Isso imediatamente a deixa feliz, e ela promete que vai.
Dias depois, Momo organiza um encontro duplo para ela e Akane, para que Akane finalmente possa ter um pouco de diversão. Mas como o cara é mais feio do que tudo que ela já viu, Akane decide olhar o celular. Porém, quando o perdedor não para de incomodá-la, ela manda uma mensagem para Momo dizendo que quer ir embora. No caminho de volta, Momo reclama de Akane por desperdiçar mais um encontro só para jogar no celular, mas Akane explica que estava lendo uma mensagem do Ru-Rei. Quando Momo pergunta quem é Ru-Rei, Akane mostra o avatar fofo dele no jogo, explicando que é seu amigo, mas Momo a chama de idiota por dar seu contato a um gamer aleatório que pode ser outro Joe Goldberg. Mais tarde em casa, Akane não consegue parar de pensar no que Momo disse sobre Ru-Rei ser um cara esquisito. Tentando afastar os pensamentos, ela entra no jogo esperando uma aventura divertida, mas se surpreende ao ver o salão da guilda vazio. Depois de olhar ao redor, ela vê Rui e Yamada do lado de fora tendo uma conversa séria, sem perceber que ela está ali. Então ela envia uma mensagem em grupo, perguntando se todos podem ir caçar. Mas é aí que ela descobre que Rui está contando a Yamada sobre o passado, e como se divertiram quando eram só os dois na guilda. Isso faz Akane suspeitar que os dois estão namorando em segredo, então ela sai do jogo se sentindo ciumenta. Naquela noite, Akane não consegue parar de pensar nisso, e até no dia seguinte, na aula, ela está tão emocional que não consegue prestar atenção. Depois da aula, ela vai para casa, mas no caminho encontra o feioso que Momo tentou apresentar a ela. Mesmo que ela adoraria nada mais do que se livrar do idiota, ela aceita o convite dele para acompanhá-la até em casa. No caminho, o cara não para de falar sobre o quanto ama a mãe, especialmente à noite, frustrando tanto Akane que ela gostaria que o chão a engolisse. Quando chegam na estação de trem, Akane de repente vê uma garota bonita vestida de Barbie e imediatamente pensa em Ruri. No entanto, as coisas ficam estranhas quando ela vê a garota correr para encontrar Yamada. Enquanto saem juntos, a garota se agarra a Yamada, deixando Akane ainda mais ciumenta, fazendo-a suspeitar que a mini Barbie deve ser Ruri. O perdedor então tenta chamar a atenção dela, mas Akane sai correndo, dizendo para ele se afastar. Mais tarde naquela noite, em casa, Akane não consegue parar de pensar em Yamada e Ruri, e está tão deprimida que nem consegue jogar. De repente, ela recebe uma mensagem e assume que é Momo, mas se surpreende ao ver que é de Ruri, pedindo para ela entrar no jogo. Akane responde que não está afim, então Ruri fala sobre um novo café onde gamers podem se encontrar e pede para ela ir. Ruri também menciona que encontrou Yamada inesperadamente e que ele também estará lá, então Akane concorda. Na manhã seguinte, Akane recebe outra mensagem de Ruri confirmando o encontro, então ela se veste com sua melhor roupa e pega um trem para o local. Depois de descer, ela procura o café no Google Maps, mas enquanto está na rua, um cara de óculos esbarra nela, derrubando seu celular. Ele pede desculpas, e quando pega o celular dela, percebe que ela está procurando o mesmo café de jogos para onde ele está indo. Então, após devolver o celular, ele se oferece para mostrar o lugar, e Akane concorda. Enquanto caminham, o cara não para de falar sobre seu amor incondicional pelo jogo, e Akane luta para resistir à vontade de socar a cara dele. Ele diz que começou a jogar com um amigo, e ao longo dos anos eles conseguiram criar sua própria guilda. Ele então pergunta a Akane o que ela acha do jogo, mas Akane timidamente diz que é iniciante e ainda está tentando se familiarizar. Ela conta que foi chamada de atenção outro dia por colocar lixo no armazenamento da guilda, e ouvir isso faz o cara ficar tenso. No entanto, Akane admite que seu mestre de guilda tem sido muito gentil com ela, e quando diz que realmente gosta da guilda, o cara de cabelo loiro sorri como se tivesse desbloqueado um item raro. Nesse momento, eles avistam a mesma garota parecendo uma Barbie chamando, e Akane nota Yamada atrás dela com sua habitual expressão sombria. Então, ela corre imediatamente para encontrar Yamada, deixando o cara loiro para trás. Quando tenta ser amigável com Yamada, a Barbie baixinha agarra a mão dele e lança um olhar territorial que grita: "Saia fora!". Achando que a garota é Ru-Rui, Akane tenta agir de forma amigável, mas a baixinha continua a encará-la como se quisesse arrancar seus dentes. Isso faz Akane duvidar se essa mini Kevin Hart é realmente Ru-Rui, já que no jogo Ru-Rui nunca foi tão fria. Nesse momento, o cara loiro se aproxima e chama Akane pelo nome, o que a surpreende. Logo depois, enquanto todos se sentam dentro do café, Akane nota o cara loiro conversando com um careca de cabeça grande, e se pergunta quem são os dois. Quando pergunta para a Barbie baixinha, que ainda assume ser Ruri, a garota diz a Akane que o nome do cara loiro é Ada, enquanto o careca é Kamoeta. Já cansada de Akane chamá-la de Ruri, ela diz a Akane que seu nome não é Ruri, e Akane fica chocada ao ouvir isso. Ela então exige saber quem é Akane e por que está sentada no encontro da guilda deles, mas Akane está confusa, percebendo agora que a Barbie baixinha não é Ruri. Para esclarecer as coisas, Yamada sugere que todos se apresentem, então Ada vai primeiro, apresentando seu personagem do jogo como Ruri.
Chocada ao ouvir isso, Akane o chama de golpista, mas Ada explica que, embora seja um cara na vida real, adora jogar como uma garota no mundo 2D para viver suas fantasias estranhas. Akane se irrita, dizendo que se abriu com ele quando foi dispensada, achando que ele era um cara legal, mas Ada pede que ela se acalme, garantindo que não foi com ele que ela se abriu, mas com Hururi. Depois que o freak de cabeça grande se apresenta, ele também apresenta a baixinha Mini, como Runa, a irmã mais nova de Ada, e então apresenta Yamada. No entanto, ele acrescenta que Yamada não precisa de muita apresentação, já que ele e Akane já se conhecem. Ouvir isso deixa Runa com ciúmes, e ela imediatamente exige saber onde e como eles se conheceram. Nervosa, Akane explica que se conheceram em um evento, mas mesmo após sua explicação, ela nota Runa lançando um olhar fulminante, fazendo-a perceber que Runa agora a vê como uma ameaça. De repente, um silêncio constrangedor se segue, então para quebrar a tensão, Akane faz uma piada sobre como inicialmente achou que Yamada estava mentindo, quando disse que não tinha namorada. Ela diz que está feliz em saber que ele não estava mentindo, mas imediatamente percebe que soou como uma esquisita obcecada. Infelizmente, Runa ouve isso e exige saber o que ela quis dizer ao dizer que está feliz que Yamada não tem namorada. Em pânico, Akane não consegue responder, então Runa pergunta de forma direta se ela está apaixonada por Yamada. Enquanto Akane tenta explicar, Ada imediatamente cala a boca da irmã intrometida e pede desculpas pelo comportamento dela. Por um momento, Akane se sente aliviada por estar fora de perigo, mas quando nota Yamada lhe lançando um olhar penetrante, fica tensa novamente e, dessa vez, acidentalmente deixa cair o copo. Quando tenta pegar os cacos, Yamada afasta sua mão, dizendo para ela deixar que a equipe cuide disso para não se machucar. Envergonhada com isso, Akane se vira para evitar seu olhar, então Yamada diz que tem uma ligação e sai, para que ela não precise olhar para ele. Isso alivia Akane, e enquanto ela volta para seu assento, Ada também diz que precisa usar o banheiro e sai. Do lado de fora do café, Ada encontra Yamada olhando fixamente para o celular, então se senta ao lado dele e pergunta qual é o problema. Yamada confessa que sente que sua presença dentro do café está atrapalhando a vibe e deixando Akane desconfortável, mas Eita diz que isso não é verdade e aconselha-o a aprender a entender os sentimentos de uma garota ou correr o risco de morrer virgem aos 80 anos. Ouvir isso faz Yamada lembrar da primeira garota por quem se apaixonou. Algumas horas depois, a reunião dos gamers termina, e Eita lembra a todos sobre a batalha da guilda naquela noite e os incentiva a logar. Quando Kamoeta percebe Runa olhando fixamente para alguém, ele se aproxima e pergunta o que há. Runa admite que não gosta nem um pouco de Akane, dizendo que vê-la se jogando em cima de Yamada e do irmão dela a faz querer quebrar o pescoço como um frango. Ela diz que sente falta de quando eram só os 4 jogando e promete fazer de tudo para tirar a Akane da guilda. Logo depois, Yamada e Akane pegam o mesmo trem, já que estão indo na mesma direção. No entanto, estar tão perto de Yamada deixa Akane tensa. Então, ela tenta puxar a conversa fazendo várias perguntas bobas, mas como Yamada é muito estranho perto de garotas, ele responde friamente, frustrando sua tentativa. Nesse momento, Akane percebe um grupo de mulheres mais velhas olhando para eles como se fossem a última fatia de pizza. Isso a confunde, fazendo-a se perguntar se tem cocô de cachorro na cabeça. No entanto, quando ela segue o olhar delas, percebe que as mulheres não estão olhando para ela, mas estão hipnotizadas pelo charme emo de Yamada. Isso a faz lembrar que também ficou encantada com o rosto de bad boy dele no primeiro dia em que se conheceram no evento. Ela também se lembra de Runa a acusando de estar apaixonada por Yamada, e isso a faz questionar se a Anan está certa, mas ela balança a cabeça e tenta se convencer de que Yamada é apenas um amigo gamer online. Depois de descer do trem, Yamada compra pudim para o jantar e Akane fica surpresa que é só isso que ele quer comer. Enquanto caminham para casa, ela pergunta se ele cozinha, mas Yamada diz que não, explicando que vive de junk food, e Akane agora entende o motivo de ele ser tão magro. Ela tenta se impedir de se intrometer em sua vida pessoal, mas percebe que se não o fizer, Yamada pode um dia ficar tão magro quanto um cabo de vassoura. Com uma ideia, Akane pede a Yamada 10 minutos, prometendo voltar rapidinho. Enquanto corre para casa, Yamada se senta na praia esperando por ela, pensando em como ela estava deprimida quando se conheceram e enquanto ela se recuperou desde então. Quando Akane chega ao apartamento, ela rapidamente tira recipientes de comida vazios e os enche com comida. Então, ela corre de volta carregando a comida para encontrar Yamahata, ofegante como Rick Ross em uma esteira. Confuso, Yamada pergunta o que tem na bolsa, e depois de recuperar o fôlego, Akane diz que é arroz e curry que ela fez naquela manhã. Ela então lhe entrega a comida, mas Yamada recusa para que ela não comece a vê-lo como um mendigo. Mesmo assim, Akane insiste que ele aceite, e então zombam de como é diabólico um homem adulto comer pudim no jantar. Ela também diz para ele ver isso como um presente de um colega de guilda para outro, então Yamada aceita relutantemente. Nesse momento, o telefone de Akane toca e ela atende pensando que é Momo, mas para sua surpresa é Runa, que diz que pegou seu número com o irmão.
Runa se desculpa por ter sido tão cruel com ela e pergunta se podem se encontrar novamente, prometendo que desta vez quer fazer as coisas certas. Akane aceita suas desculpas e concorda animadamente em se encontrar naquele fim de semana. Depois da ligação, ela conta a Yamada como está feliz que Runa não a odeia e até quer se encontrar, mas Yamada acha isso suspeito. Naquela noite, Yamada verifica seu calendário e percebe que deveria dar aulas para Runa naquele fim de semana. E isso faz se perguntar por que ela pediu para sair com Akane ao mesmo tempo. No fim de semana, Akane chega ao local onde deveria encontrar Runa, mas em vez disso, encontra um idiota que não para de chamá-la de Ruhi. De repente, ela recebe uma mensagem de Runa, dizendo que não poderá ir e que deve aproveitar o tempo com seu amigo gamer online. Imediatamente, Akane entra em pânico, percebendo que vai passar a tarde com o esquisito de óculos que não para de falar, então ela sai correndo para o banheiro para escapar do maníaco. Enquanto se esconde no toalete, Akane se pergunta por que Runa faltou ao encontro e mandou um idiota como substituto. Ela também fica confusa sobre por que o cara continua chamando ela de Ruhi, mesmo depois de ter explicado várias vezes que não é. Enquanto isso, Yamada chega na casa da Ada para dar aula para Runa, como faz todo fim de semana, e a mãe dela o leva animada até o quarto da Runa. No instante em que Runa vê Yamada, ela sente um frio na barriga e rapidamente fecha a porta na cara da mãe, ansiosa por privacidade com seu crush. Animada para começar a aula, ela diz a Yamada que completou os exercícios que ele passou, mas Yamada pergunta friamente se ela não tem outro lugar para estar. Nervosa, Runa nega e quando recebe uma ligação, ela imediatamente desliga, insistindo que não tem planos naquele dia. De volta ao banheiro, Akane tenta ligar para Runa várias vezes, mas fica frustrada quando a garota se recusa a atender. Enquanto Akane pensa em uma forma de escapar do encontro, ela ouve o esquisito batendo na porta, quase a fazendo ter um infarto. Enquanto se pergunta o que está acontecendo, o cara pergunta se ela está bem. Então Akane finge que está com uma dor de barriga terrível, esperando que isso o faça ir embora. Mas para seu horror, o maluco começa a forçar a entrada, insistindo que precisa vê-la. Ao mesmo tempo, Runa finalmente confessa a Yamada que deixou Akane na mão. No entanto, a anã desatenta não parece ver nada de errado em seu comportamento, continuando a insistir que não deixou Akane sozinha, mas pediu a um amigo gamer para fazer companhia. Quando Yamada pergunta quem é esse amigo dela, Runa explica orgulhosamente que é um dos fãs obcecados pelo personagem do irmão dela. Ela acrescenta que se passou pela Ada usando a conta dele para convidar o cara, prometendo uma oportunidade única de conhecer seu ídolo. Percebendo que Akane pode estar em perigo, Yamada exige o endereço do encontro, mas Runa se recusa a dar e tenta impedi-lo. Yamada insiste em ir, mas ao abrir a porta, ele esbarra na Ada, que trouxe lanches para todos se divertirem. Depois que Ada descobre tudo o que está acontecendo, ele faz login em sua conta para encontrar o endereço do encontro, enquanto Runa fica emburrada, lembrando de quando eram só os 4 na guilda. Nesse momento, a campainha toca e ao abrirem, Meathead entra correndo gritando que Akane foi sequestrada por capangas da máfia, mas Ada pede para ele se acalmar, explicando que ele entendeu a história errada. Logo depois, Komodo os leva rapidamente com sua minivan até o local, esperando salvar Akane antes que algo ruim aconteça. No caminho, Ada exige que Runa peça desculpas a Akane pelo que fez, mas a garota se recusa, então ele avisa com raiva que nenhum garoto vai querer namorar ela com essa atitude fedida. Runa responde com raiva que não se importa e diz que é tudo culpa da Ada por deixar um novato entrar na guilda sem pedir permissão. Mas Ada diz à Rainha das Abelhas que ser malvada não vai fazer ela crescer mais. Quando finalmente chegam ao local, eles avistam Akane e o esquisito, então Kamoeta corre pra cima do cara, ameaçando processá-lo se ele tocar nela. Quando Yamada e Ada se aproximam, Akane fica surpresa ao vê-los e pergunta o que estão fazendo ali. E Ada explica que estavam preocupados e vieram ver como ela estava. Yamada percebe que Akane está gravemente machucada na perna, e quando pergunta como isso aconteceu, o esquisito imediatamente assume a culpa pelo ferimento. Querendo uma explicação, Ada agarra o idiota pela gravata e ameaça cortar seu oxigênio se ele não falar, então ele confessa que Akane bateu a canela na privada quando ele a assustou. Nesse momento, Runa aparece e Akane fica surpresa ao vê-la. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, Runa tenta fugir, mas quando Akane tenta correr atrás dela, ela bate na perna machucada e grita de dor. No instante em que Runa ouve Akane gritar, ela para de correr e volta correndo para ver como ela está, mas de repente Ada chama com raiva para que ele possa dar uma bronca nela. Runa tenta fazer Yamada implorar por ela, mas ele se recusa, insistindo que ela precisa ser chamada a atenção pelo que fez. Eita a agarra pela mão e enquanto a leva, Akane imediatamente finge ter uma dor de barriga forte, só para salvar Runa de ser chamada a atenção. Ela então pede a Ada, Yamada e Kamoeta para ajudarem a pegar seu remédio na farmácia, e para o estranho de terno, ela diz para ele ir morrer em algum lugar.
Quando Runa tenta ajudar a pegar o remédio, Akane a agarra pela mão e pede que ela fique enquanto os meninos vão. Quando eles saem, Akane e Runa ficam sozinhas, e Runa espera que Akane a xingue pela maldade que fez. Mas ao contrário do que esperava, Akane pergunta em que nível ela está no jogo, e Runa, nervosa, diz que está totalmente no máximo. Akane fica desapontada, pois achou que poderiam caçar juntas, mas o jogo não permite que novatos caçem com jogadores maximizados. Mas Runa diz que não se importa em caçar com ela, já que também tem um jogador de nível baixo, e isso faz Akane sorrir. Cansada de Akane agir como se não soubesse de nada, Runa finalmente solta e confessa que a deixou na mão intencionalmente. Ela admite que fez isso porque a odeia, e queria que ela saísse da guilda, mas enquanto diz isso, Akane se lembra de como Runa ficou preocupada quando ouviu seu grito de dor, e isso a faz sorrir. Então, ela diz a Runa que deixará a bronca para Ada e admite que a razão pela qual aceitou sair foi porque queria se aproximar dela, e pede permissão para entrar em seu círculo de amigos. Tocada por essas palavras, Runa desaba em lágrimas e pede desculpas a Akane por ser tão má. Logo depois, os meninos voltam com o remédio, apenas para encontrar Akane consolando Runa, que está chorando muito. Akane os recebe de volta com um sorriso, e quando Kamoeta pergunta se sua barriga está melhor agora, ela admite que se sente muito melhor. No passado, Runa era considerada uma estranha que todos evitavam porque não conseguiam entendê-la. Mesmo assim, Runa não se importava, pois tinha mais de 300 amigos online que a faziam companhia. E o fato de ser bonita fazia com que todos os meninos da sua turma a idolatrassem. Mas como só tinha olhos para Yamada e seu rosto sombrio, via os meninos da turma como nada mais que patinhos desajeitados. Semanas depois, Runa visita Akane em casa, e como elas se aproximaram desde o incidente da estranha, Runa se sente mais confiante para se expressar até na presença dela. Enquanto almoçam de Momu e Aulelo, Runa fica com ciúmes porque odeia compartilhar suas amigas. Akane então sugere que elas vão assistir a um drama na televisão que está sendo filmado logo ali na rua, já que seu crush famoso estará lá. E Runa concorda relutantemente. No caminho de volta, elas veem um grupo de Gen Z fazendo um desafio no TikTok e Runa acha que eles devem ser lentos para dançar em público assim. Mas Akane a aconselha a relaxar e começa a dançar com eles, então Runa decide se juntar também. No dia seguinte, Momo aparece na casa de Akane, deprimida, já que nenhum garoto quer ficar com ela. Enquanto desabafa, esperando que Akane a console, ela percebe que Akane e Runa estão profundamente concentradas no jogo que estão jogando. Isso a irrita, então ela reclama que Akane está passando o dia todo jogando online com uma garota fugitiva. Mas Akane explica que Runa não fugiu de casa, mas saiu porque não está se falando com o irmão. Mesmo assim, Momo não gosta que Akane esteja jogando com a garota estranha, e isso irrita a Runa, que diz a Momo para ir para casa se está entediada. Enquanto as duas discutem, Akane continua jogando e logo encontra Yamada no jogo. Ela tenta exibir seus sapatos atualizados, esperando ganhar alguns pontos, mas Yamada diz que ela comprou o material de upgrade errado. Desapontada, Akane explica que tentou copiar o poder dele, mas Yamada lembra que ele é um mago e ela é uma paladina, então usam gemas diferentes. Não desistindo, Akane diz que vai caçar as gemas certas para sua classe, e vendo sua determinação, Yamada se desculpa por ter sido tão frio. Isso faz Akane sorrir, mas Momo fica brava ao vê-la se divertindo tanto jogando, então a coloca em um estrangulamento, insistindo que elas devem sair em um encontro em grupo. Depois que Akane se solta, ela volta ao jogo para caçar, mas seu laptop de repente trava e solta fumaça como comida queimada. Mais tarde naquela noite, Ada se surpreende ao encontrar Runa na sala, e ela conta como o laptop de Akane explodiu enquanto ela jogava. Ela diz que Akane falou que não poderá jogar novamente até juntar dinheiro para comprar um novo. Na manhã seguinte, enquanto Akane chora porque não pode jogar, ela ouve uma batida na porta. Ao abrir, vê Yamada, o que a surpreende, mas Runa aparece para explicar que ele é o mecânico que ela trouxe. Na noite anterior, Yamada recebeu uma ligação de Ayada, perguntando se ele tinha um laptop sobrando. Quando Yamada disse que não, Eita contou sobre o laptop quebrado de Akane e o incentivou a consertá-lo trocando as peças danificadas. Yamada pergunta por que ele não consertou ele mesmo, mas Ada explica que está tentando ajudar a curar seus problemas. No presente, Akane fica animada que Yamada veio consertar seu laptop, mas ele destrói sua esperança, dizendo que só veio dar uma olhada. Enquanto Yamada verifica o laptop, Runa mostra a Akane todas as capas de plot penduradas em cima dele. Isso faz Akane entrar em pânico. Então, ela rapidamente salta como uma jogadora de basquete profissional para escondê-las antes que Yamada perceba. Ter Yamada em sua casa parece estranho para Akane, e ela se lembra de como ele é desajeitado com garotas, então decide deixá-lo o mais confortável possível. Ela faz biscoitos para que todos possam comer, esperando que Yamada recuse, mas para sua surpresa, o Chad faminto aceita.
Ele então elogia como o curry que ela deu a ele dias atrás estava delicioso, e isso faz Akane iluminar o ambiente com seu sorriso. Ao ver seu sorriso, Runa se lembra do dia em que Ada falou sobre uma garota doce que havia acabado de entrar em sua guilda e como ele achou que ela seria perfeita para Yamada. Mesmo que ela estivesse totalmente contra isso na época, agora ela consegue ver o que Eita quis dizer, então secretamente tira uma foto de Yamada e Akane juntos e envia para Eita com a legenda de que eles parecem fofos juntos. Eita fica radiante ao ver a foto e responde a Runa, instruindo-a a fazer o que puder para ajudá-los a se aproximar. Runa aceita a missão como uma soldada dedicada, e depois de pensar em ideias românticas, ela encontra Akane na cozinha e pergunta se ela planeja tomar banho em breve. O plano dela é fazer Yamada esbarrar em Akane enquanto ela está se banhando, mas Akane estraga o plano dizendo que ainda não está pronta. Não desistindo, Runa empurra Akane para fora da cozinha para que ela possa passar mais tempo com Yamada, mas isso acaba fazendo Akane bater a cabeça na de Yamada. Akane briga furiosamente com Runa e pede para ela parar, mas ela piora a situação jogando o cabelo nos olhos de Yamada. Ela imediatamente se desculpa, e enquanto tenta ver se ele está machucado, eles ficam tão próximos que quase se beijam, e isso faz o time do Virgem recuar. Ele diz que está bem, e depois fala que vai para casa buscar as ferramentas que precisa para consertar o laptop. Akane tenta detê-lo, mas ele sai apressado, fazendo Runa se perguntar se ele pretendia escapar. Isso faz Akane se sentir culpada, acreditando que é responsável por deixar Yamada desconfortável, sabendo o quanto ele é socialmente desajeitado com garotas. Enquanto isso, Yamada entra em uma loja de conveniência para comprar sua bebida favorita, mas a caixa se sente atraída pela aura de protagonista dele. Ela pergunta seu nome e tenta conseguir seu contato para um encontro, mas Yamada simplesmente diz que está com pressa. Envergonhada pela resposta fria, ela cora, mas Yamada, percebendo seu rosto vermelho, não tem ideia do efeito que sua rejeição causa nela, então ele se afasta sem dizer mais nada. Quando Yamada volta para casa, percebe que as meninas prepararam uma refeição com seu nome em cima. Ele também nota que as meninas estão dormindo profundamente, então decide consertar o laptop em silêncio para não as incomodar. Porém, quando está prestes a começar, olha para Akane e vê que ela prendeu o cabelo para não atrapalhar. Mas Yamada não gosta assim, pois sempre fantasia em segurar cabelos longos durante as relações, então ele tira o grampo para soltar o cabelo dela. Minutos depois, a campainha toca e quando Yamada abre, vê Takuma que entra em frenesi ao ver seu ídolo dos games novamente. Takuma se pergunta se ele e Akane realmente são um casal, mas Yamada finalmente confessa que não estão namorando. Ouvir isso deixa Takuma feliz, pois ele tem passado noites sem dormir achando que Akane estava com um cara muito melhor que ele. Takuma então diz que veio devolver as marmitas que Akane usou para fazer almoços para ele quando ainda estavam namorando. Ele explica que tem uma pilha delas e nunca conseguiu devolvê-las antes que o relacionamento deles chegasse ao fundo do poço. Como ele acha que é a última pessoa que Akane quer ver, entrega as marmitas para Yamada e pede que ele as dê a ela. Mesmo assim, diz que gostaria de ver se ela está bem, pois isso lhe daria paz de espírito, então Yamada o leva para dentro, onde as meninas estão dormindo como bêbadas. Vendo que Akane está bem, Takuma implora a Yamada para não contar a ela que ele passou por ali, e então pede que ele minta que as marmitas apareceram do nada. Ele então sai, desejando boa sorte a Yamada no próximo torneio de games. De repente, Akane aparece do lado de fora, então Yamada lhe entrega as marmitas, explicando que apareceram do nada. Mas Akane já deduz que são do ex, então ri e o chama de idiota por mentir. Quando entram, ela agradece por ajudá-la a lidar com o ex, mas Yamada não diz nada. Ele simplesmente devolve o grampo que tirou do cabelo dela enquanto ela dormia, mas Akane entra em pânico, pensando que deve ter caído sozinha. Quando Yamada explica que ele tirou, Akane fica surpresa e pergunta por quê, mas Yamada admite que não sabe o motivo. Akane fica ainda mais confusa com a resposta dele, mas antes que ela possa insistir, Yamada recebe uma ligação de Ada pedindo uma lista de peças danificadas que precisam ser trocadas no laptop. No dia seguinte, Akane faz uma entrevista para um trabalho de meio período para poder pagar Eita pelo conserto do laptop. Com seu charme irresistível, ela consegue conquistar o gerente assustador e conseguir um emprego sem muito estresse. Mais tarde naquela noite, Akane está animada para logar novamente em seu jogo favorito. Assim que entra no mundo do jogo, vê Huri e corre animada para encontrá-la. Elas começam a pular animadamente como vilãs, mas Akane de repente se lembra que Huri é um cara solitário na vida real. Ela para. Ela então pergunta a Huri o que ela está fazendo, e Huri revela que está em uma reunião de guilda com o Submaster. Olhando ao redor, Akane quer ver o Submaster, então Huri aponta na direção onde ele está. A princípio, Akane não vê ninguém, mas quando olha de perto, vê uma criatura minúscula que a surpreende. Huri explica que o Submaster é um membro dos Micronests e eles são pequenos apenas quando não estão em combate.
O Submaster revela que é o Balde, Kamoeta, e Akane fica surpresa com a mudança das pessoas no jogo. Ela diz a Ruri que quer retribuí-la por consertar seu laptop, mas Ruri diz para não se preocupar, pois a maioria das peças era usada. Mesmo assim, Akane insiste em retribuir para não ter que se preocupar depois. Kamoeta sugere a Ruri que deixem Akane participar do plano, já que ela está determinada a pagar. No dia seguinte, na escola, enquanto todos se preparam para o festival cultural, Yamada está ocupado fazendo hora farming com sua beleza, deixando as garotas enlouquecidas. Um cara feio então se aproxima e pergunta se ele gostaria de participar do concurso, garantindo uma vitória fácil. Mas antes que Yamada possa responder, algumas garotas da sua turma o chamam para dar uma olhada em suas partes. Yamada concorda e ao voltar para a sala, o cara feio não o deixa em paz e tenta convencê-lo a participar do concurso. Yamada ignora o cara feio, mas ao chegar na sala percebe que as garotas foram embora. Ele vê seu celular em um lenço azul e a garota bonita ao seu lado. Tsubaki explica que o celular dele estava vibrando sem parar, então ela o colocou em cima da toalha dela. Ele agradece e devolve a toalha, mas Tsubaki diz que assistiu a sua transmissão ao vivo no dia anterior. Ela critica sua mira, dizendo que é ruim e que seu tempo de reação é fraco, suspeitando que ele está perdendo tempo com jogos de amor em vez de jogos de ação. Yamada tenta explicar que foi porque o servidor estava fora do ar na noite anterior, mas Tsubaki o repreende por culpar a conexão. Não querendo discutir com ela, Yamada checa seu celular e vê mensagens de Ruri sobre o festival cultural da guilda, que Akane vai patrocinar. Semanas depois, com o festival começando, Akane corre para a escola de Yamada, ofegante. No caminho, ela encontra Runa e Kamoeta, e juntos passeiam pelo festival conferindo as várias atividades. Eles também veem Ada agindo como um palhaço para chamar a atenção, mas ignoram como se fossem roupas sujas, não querendo passar vergonha. Enquanto continuam passeando, Akane olha ao redor, fascinada, feliz por finalmente ver a escola de Yamada. Depois de andar um pouco, Akane sugere que comam algo, mas Runa diz que não quer nada e avança rapidamente. Akane fica confusa com a atitude dela, então Kamoeta revela que Runa está nervosa, porque fará a prova de entrada para a escola no próximo ano. Akane então incentiva Runa a se animar, e de alguma forma isso funciona. No entanto, quando entram no prédio da escola, Runa vê algumas garotas populares e fica nervosa novamente. Para esconder o nervosismo, ela finge ter uma dor de barriga, então Akane a acompanha até o banheiro. Enquanto espera do lado de fora, Akane se pergunta se algum dia verá Yamada. Ela pensa em perguntar a Ada sobre ele, mas desiste percebendo que isso poderia parecer desespero por Yamada. Justo quando está prestes a perder a esperança, ela vê algumas caixas caindo e os alunos correm para pegá-las. Entre eles está Yamada, mas quando tenta chamar a atenção dele, outro aluno o distrai e eles voltam para a sala. Akane se resigna, percebendo que ele está ocupado, mas dentro da sala, Yamada pede permissão para sair por 1 minuto. Tsubaki acha isso suspeito, pois Yamada não é do tipo que sai da sala assim. Do lado de fora, Akane decide verificar como Runa está, já que a anã ainda não saiu do banheiro. Mas ao dar um passo, ela se vira e vê Yamada prestes a tocá-la, e isso faz seu coração disparar. Yamada explica que a viu da primeira vez, mas quando tentou chamá-la, ele e sua equipe se meteram em algum tipo de problema. Enquanto ele fala, percebe Akane sorrindo como uma viciada em mole vencida, o que o confunde. Enquanto isso, Tsubaki sai para ver Yamada, apenas para encontrá-lo conversando com Akane, o que a deixa com ciúmes. Momentos depois, Runa finalmente decide sair do banheiro, então Akane e Yamada a levam para a enfermaria para ser examinada. Após a consulta, a enfermeira diz que ela não está com febre e sugere que ela apenas deite e descanse. Enquanto a enfermeira sai, Runa vê Yamada digitando no celular e quando pergunta o que ele está fazendo, ele diz que está avisando a Ada que ela não está se sentindo bem. Ao ouvir isso, Runa rapidamente o interrompe e pede para ele não fazer isso, explicando que Ada levará para casa se descobrir. Ela chora que ainda não comeu nada gostoso no festival, então Akane se oferece para trazer tudo o que ela quiser. Yamada se oferece para ir com ela, mas enquanto caminham lado a lado pelo corredor, todas as garotas sedentas que querem ser a namorada principal de Yamada não param de olhar para Akane. Isso as deixa desconfortáveis, e enquanto tentam andar mais rápido, 3 garotas do primeiro ano as confrontam, exigindo saber se Akane é a namorada de Yamada. Elas insistem em saber se ele prefere cougars a seus pães frescos, então Akane diz que não é a namorada de Yamada, e isso as deixa felizes. Momentos depois, enquanto Yamada e Akane descansam da constante interrogatória de todas as garotas, Ada e Kamoeta se juntam a eles. Ada brinca que Akane está envelhecendo mais rápido do que o normal, mas Akane explica que ela parecia assim por causa de todo o estresse que passou para chegar lá.
Ela reclama de todas as garotas olhando pra ela, pensando que era a namorada de Yamada. Então Ada brinca que ela está destruindo as esperanças delas. Ele então sugere que, já que todos pensam que estão namorando, deveriam tornar isso oficial. Mas o coração de Akane quase explode ao ouvir isso. Quando Ada pergunta a Yamada o que ele acha da sugestão, Yamada responde calmamente que não se importa, mas Akane fica vermelha de vergonha. Ao ver sua reação, Ada imediatamente diz que estava brincando e pede desculpas por provocá-la. Mas Akane não consegue esconder o quanto está envergonhada, então ela rapidamente sai, alegando que precisa fazer algumas compras para Runa. Ada acha que é culpa dele e diz que vai atrás dela para se desculpar, mas Yamada imediatamente corre atrás dela, deixando Eda surpresa ao vê-lo correr em câmera lenta como um ator de Bollywood. Enquanto isso, enquanto Akane corre para a loja, ela se pergunta por que está reagindo de forma tão louca. De repente, ela esbarra em Tsubaki e pede desculpas, mas Tsubaki diz para ela prestar atenção por onde anda. Nesse momento, ela vê Yamada se aproximando e imediatamente tenta fugir dele. Mas enquanto Yamada a persegue, Tsubaki tenta detê-lo, mas ele a ignora mais frio do que seu crush te ignora. Ele finalmente a faz parar na escada e se desculpa pela piada boba de Ada. No entanto, antes que Akane possa dizer uma palavra, ela percebe que todas as garotas sedentas o cercaram novamente. Então rapidamente puxa Yamada pelo colarinho. Ela então o leva para a escada de cima, que está quieta, para que possam conversar em particular. Lá, ela admite que não está brava pela piada boba que Ada fez, e sugere que deixem o assunto de lado. No entanto, ela pergunta qual teria sido a resposta dele se ela tivesse levado a piada a sério e concordado em namorar com ele. Por um breve momento, Yamada fica em silêncio, incapaz de dizer uma única palavra, e isso deixa Akane tensa. Então ela rapidamente diz, brincadeira, afirmando que estava apenas zoando. Ela diz que o silêncio dele é o motivo pelo qual ninguém deve fazer piadas bobas sobre assuntos do coração, e então sugere que eles se movam. Mas Yomuda a interrompe e diz que vai correr a América inteira descalço se ela algum dia aceitar sair com ele. Ele acrescenta que para alguém como ele namorar alguém como ela seria sua maior conquista. Akane fica surpresa com a confissão dele e quando pergunta se ele está falando sério, Yamada diz que sim. O vento passa por seus ouvidos enquanto ela o observa em choque, mas Yamada sugere que eles vão embora. Então ela corre atrás dele. Semanas depois, Akane convida Yamada para a loja de conveniência onde trabalha para fazer compras e participar da campanha de loteria. Mas Yamada não vê necessidade de participar da loteria se não vai ganhar nada. Uma das colegas de trabalho de Akane percebe o quão próximos eles estão e pergunta se estão namorando, mas Akane nega dizendo que são apenas amigos de jogo. Depois de comprar tudo o que queria, Yamada está prestes a sair, mas Akane pede para ele esperar. No entanto, quando a Sra. Shinohara vê Yamada esperando por Akane do lado de fora da loja, ela fica convencida de que eles estão namorando e provoca Akane por mentir que não é ela quem está aproveitando o grande bastão negro. Mais tarde, quando Akane termina seu turno, ela encontra Yamada e eles vão para casa juntos. No caminho, ela lhe dá uma refeição que preparou para agradecê-lo por ajudar a consertar seu laptop, mas Yamada diz que não é nada demais. Ainda assim, ela insiste, então ele aceita, e enquanto tenta atravessar a rua, Akane quase é atropelada por um ciclista, mas Yamada a puxa para perto e a salva. Isso a pega de surpresa, e por um breve momento, Akane fica tão atordoada que não consegue dizer uma palavra. Mais tarde, enquanto conversa com Momo, Akane recebe uma ligação de Runa pedindo para se encontrar com urgência, em pânico porque a guilda está em crise. Então, momentos depois, quando se encontram no parque, Runa lamenta que a guilda está recebendo uma nova membro. Ela reclama que não consegue lidar com garotas porque elas a odeiam por causa de sua fofura. Mas Akane diz que está ansiosa para conhecer essa nova membro. Runa fica com ciúmes e a acusa de querer passar mais tempo com a nova garota e depois abandoná-la. Mas Akane pede para ela parar de encher a cabeça com ideias bobas. Akane implora para que todas possam ser amigas, e isso consegue acalmar Runa por enquanto. Runa revela que Ada disse a ela que Yamada vai apresentá-las à nova garota, já que ela está na turma dele. No entanto, ela acha suspeito que Yamada seja amigo de uma garota da turma. Então, dias atrás tentou ligar para Yamada para saber sobre essa garota, mas ele se recusou a contar. Então, Runa pega o celular de Akane e depois de salvar o número de Yamada, sugere que Akane ligue para ele em vez disso, para descobrir quem é essa nova garota. No dia seguinte, na escola, Tsubaki agradece a Yamada por deixá-la entrar na guilda dele, mas Yamada diz que não é nada demais. De repente, Yamada recebe uma ligação de um número desconhecido, mas se recusa a atender porque está em aula. Seu amigo lagarto Okamoto, percebendo que ele não atende, provoca dizendo que a ligação pode ser de uma de suas admiradoras querendo se declarar. Mas Tsubaki rapidamente corta a brincadeira, insistindo que Yamada não está interessado em romance, apenas em jogos, e Yamada concorda. Mais tarde, ao voltar para casa, Yamada decide ligar para o número desconhecido e fica surpreso ao descobrir que é de Akane. Akane diz que pegou o número dele com Runa, e enquanto fala, ela espirra por causa de um resfriado. Como já está atrasada para o trabalho, promete que vão conversar assim que ela voltar.
Após a ligação, Tsubaki pergunta se é da mesma garota que ele levou ao festival, e Yamada confirma, explicando que estão na mesma guilda. Quando Tsubaki pergunta como ela é, imagens de Akane passam pela mente de Yamada e ele fica sem palavras. Percebendo seu silêncio, Tsubaki pergunta se ele gosta de Akane, mas Yamada continua calado, pego de surpresa pela pergunta. Mais tarde naquela noite, Tsubaki entra no jogo e, após criar seu avatar, aceita o convite para entrar na guilda de Yamada. Por anos, Tsubaki gostou secretamente de Yamada, mas tentou esconder isso. Agora, com Akane na jogada, teme não conseguir mais disfarçar. Enquanto isso, Yamada ajuda Runa a estudar quando recebe uma ligação de Akane, que está com uma gripe forte e não pode jogar. Assim que a ligação termina, ela conta a Yamada sobre a situação e espera que não seja nada sério. Ao mesmo tempo, Akane chega em casa do trabalho, mas não consegue ficar em pé por causa da febre alta. Ela tenta beber água esperando que ajude com a febre, mas acaba tossindo, pois sua garganta dói muito. Nesse ponto, considera pegar remédio na farmácia, mas como não consegue ficar em pé, tenta ligar para Momo, mas a linha está desligada. Sem opções, decide enfrentar a situação e ir sozinha. Não querendo espalhar germes, pensa em não pegar o ônibus e ir de bicicleta, mas ao tentar usar a bike, cai no chão de fraqueza. Como está fraca demais para usar a bicicleta, percebe que pode pedir comida, mas ao tentar se levantar, fica tonta e quase desmaia. Por sorte, Yamada chega a tempo e a segura antes que caia. Enquanto isso, Tsubaki tenta ligar para Yamada, mas como ele não atende, Okamoto brinca que Yamada pode estar se divertindo, mas Tsubaki, irritada, diz que ele não é um tarado como ele. Em resposta, Okamoto aconselha que ela se apresse e diga a Yamada que está apaixonada, ou corre o risco de perdê-lo. Ao ouvir isso, uma memória vem à mente, quando Tsubaki se lembra da primeira vez que falou com Yamada. Naquele dia na escola, ela o conheceu, e após se apresentar como a oponente que ele derrotou na noite anterior, pediu que ele a ensinasse a jogar. A princípio, Yamada se recusou a mostrar seu golpe especial, mas depois cedeu, e após a escola, convidou Tsubaki para sua casa para mostrar suas habilidades. Enquanto o assistia jogar, Tsubaki ficou fascinada com a destreza dele e desejou que ele usasse aquelas habilidades nela. Ela então elogia como ele é bom e sugere que ele jogue profissionalmente. Com o passar dos dias, uma das garotas da escola confessou a Yamada, mas ele a rejeitou como um verdadeiro Digachad. Mais tarde na aula, Tsubaki ouve duas personagens aleatórias fofocando sobre a confissão constrangedora. Como Yamada rejeitava tantas garotas, surgiram rumores de que ele ia a festas Didi, e por isso não saía com garotas. Depois, Tsubaki aconselha Yamada a arranjar uma namorada para que todos parem de pensar que ele é um twink. Mas Yamada diz que não se importa com a opinião dos outros. Quando ela insiste, ele finalmente revela o trauma que o deixou tão frio com as garotas. Anos atrás havia uma garota que gostava dele, e por causa disso todos na escola a intimidavam. Eventualmente ela parou de ir à escola esperando que o bullying acabasse, mas não acabou. E enquanto continuava em casa, o professor mandou Yamada até a casa dela com materiais para incentivá-la a voltar. Funcionou, e ela voltou, mas não conseguia se virar sem Yamada ao seu lado. Eventualmente, Yamada se cansou de cuidar dela, então tentou usar uma tática do manual do jogador e disse que precisavam de espaço. Mas isso a quebrou. Ela chorou por horas e no final se transferiu para outra escola. No presente, Yamada admite que não lidou bem com a situação e por isso nunca quer fazer outra garota chorar. Essa decisão, no entanto, o transformou lentamente em um excluído social que ficou desconfortável perto de garotas. Após ouvir sua triste história, Tsubaki decide não agir em relação aos seus sentimentos, pois percebe que isso só levaria a um coração partido. Enquanto isso, depois que Yamada leva Akane de volta ao apartamento e a deita na cama, ele percebe que ela está com febre alta e tenta baixar a temperatura colocando uma toalha fria em sua testa, mas a febre não cede, então ele a leva num hospital próximo para receber tratamento. Horas depois, após voltarem do hospital, a febre finalmente cede e Akane recupera a consciência. No entanto, ao notar Yamada cochilando ao lado da cama, ela entra em pânico e imediatamente abre a janela para ver melhor. A brisa fria do lado de fora acorda Yamada de seu sono e ver Akane acordada o alivia. Enquanto ela continua em pânico por sua presença, Yamada pede que ela volte para a cama, prometendo explicar tudo o que aconteceu. Ela obedece, e depois que Yamada explica o que aconteceu enquanto ela estava inconsciente, ela chora de gratidão, nunca esperando que Yamada, de todos, cuidasse dela. Ela agradece por ele se preocupar, mas Yamada acha que a razão dela estar tão emocional deve ser os efeitos da febre alta. Yamada então devolve o livro de autoajuda sobre términos que estava lendo enquanto ela dormia, e Akane admite que é uma boa leitura, pois a ajudou a superar seu coração partido. Ela explica que Yamada pode não entender como um término pode ser doloroso, já que ele nunca conquistou uma garota na vida.
Mas ouvir isso faz Yamada lembrar da garota que machucou no passado, então ele diz a Akane que pode não ser tão inocente quanto ela pensa. Akane diz que isso é o mesmo que Takuma lhe disse antes de o perdedor despedaçar seu coração. No entanto, ela diz que não guarda rancor e na verdade preferia que ele tivesse terminado com ela em vez de traí-la. Depois de perceber que nada que dissesse mudaria a opinião dele, ela aceitou o término na hora e em vez de chorar tentou sorrir para que Takuma não a lembrasse como a garota que chorou por ele. Ouvir isso faz Yamada lembrar que após chorar muito, a garota do seu passado também o agradeceu por estar lá e tentou sorrir para que ele não a lembrasse como a garota que chorou. Logo depois, Akane fica com fome e pede para comer o iogurte de Yamada. E enquanto come, pensa em como se sente segura quando Yamada está por perto. Quando ela termina de comer, uma cãibra intensa atinge suas pernas e enquanto grita de dor, Yamada tenta ajudar a alongá-las. Yamada ignora suas tímidas objeções e depois de alongá-las, a dor desaparece e ela percebe que pode mover as pernas normalmente novamente. Yamada a chama de dramática e enquanto se estica para pegar uma colher, Akane pensa que ele está prestes a beijá-la. Então ela se afasta e bate a cabeça na grade da cama. No entanto, quando percebe que Yamada só queria a colher, fica envergonhada pelo seu próprio mal-entendido e ver sua reação faz Yamada rir. Na manhã seguinte, Momô visita Akane para ver como ela está e traz comida suficiente para durar uma semana. Enquanto organiza a geladeira, Momô pergunta a Akane como ela conseguiu chegar ao hospital, e Akane explica que Yamada a ajudou. Surpresa com a resposta, Momô pergunta se ela está namorando Yamada às escondidas, mas Akane nega dizendo que são apenas amigos. Mesmo assim, Momô acha que Akane está mentindo, pois não acredita que um cara faria tanto por uma garota que não ama. Pelo resto do dia, Akane fica em casa para se recuperar. Ela cozinha, lê e depois manda uma mensagem para agradecer a Yamada por cuidar dela. Enquanto pensa no que fazer, ela recebe uma mensagem da Rona perguntando sobre sua saúde e se ela está forte o suficiente para entrar no jogo. Isso lembra Akane que ainda não conheceu o novo jogador da guilda, e como já está cansada de estudar, decide jogar um pouco. Ao entrar no jogo, ela chega na fonte dos iniciantes, onde vê Huri e Tsubaki juntas. Animada, corre para encontrá-las e logo percebe que Tsubaki deve ser a nova jogadora que falam. Após as apresentações, Akane se aproxima rapidamente de Tsubaki e então Huri sugere que todas vão caçar para criar sinergia de equipe. No entanto, como Tsubaki ainda é novata, ela reclama que não dominou seu ataque, então Akane se oferece para ensinar, já que ambas são paladinas. Quando chegam ao local de caça, Huri está relaxando debaixo de uma árvore, enquanto Akane e Tsubaki enfrentam um monstro aterrorizante. Akane é derrubada e jogada no chão, então pede para Huri se tornar útil em vez de deixar a luta só para elas. Mas Huri se recusa a ajudar, dizendo que é para o desenvolvimento dos personagens. Mesmo quando Tsubaki aponta que o monstro tem uma barra de vida infinita e se recusa a morrer, Huri ainda se recusa a ajudar, dizendo para elas se virarem. Após várias tentativas frustradas de derrotar o monstro, Akane sugere que elas apertem o botão de habilidade como maníacas frustradas. Ela explica que isso pode ser a única maneira de vencer a criatura pegajosa, então Tsubaki concorda. Juntas, elas pressionam o botão de ataque em seus teclados mais forte do que eu bato em bochechas gordinhas na balada, mas ainda assim, as únicas coisas que estavam levando dano eram seus dedos. Depois de vê-las lutando, Huri finalmente decide dar uma dica sobre como derrotar o chefe. No entanto, antes que ela possa, Tsubaki tem uma ideia brilhante usando seus 500 milhões de anos de experiência em jogos e sugere que elas finjam estar mortas, para que o monstro vá embora por falta de tempo. Surpreendentemente, funciona, e enquanto o monstro sai, Tsubaki sugere que da próxima vez que enfrentarem um inimigo assim, procurem a janela perfeita para atacar. Akane concorda com a sugestão brilhante e enquanto observa as garotas se unirem como uma equipe perfeita, Huri se surpreende com a rapidez com que elas se tornam melhores amigas. Quando terminam de jogar, Tsubaki sai do jogo e se surpreende com a facilidade de conversar com Akane, algo que nunca esperou. Mais tarde naquela noite, Akane liga para Yamada pedindo dicas sobre como derrotar o monstro com a barra de vida infinita, e eles passam horas conversando sobre isso. No dia seguinte no jogo, Huri tem uma conversa particular com Tsubaki, perguntando como ela se sente sobre a guilda. Tsubaki admite que todos têm sido muito legais com ela e que realmente a deixaram à vontade. No entanto, ela diz que se sente mal por isso, já que inicialmente não tinha interesse no jogo e só concordou em jogar porque queria saber o que Yamada gostava no jogo. Mas agora, ela está começando a duvidar de si mesma. Huri a incentiva a compartilhar seus problemas, dizendo que seus ouvidos são um lugar seguro, mas Tsubaki se recusa a se abrir mais, alegando que não é nada. No entanto, ela menciona que falta coragem para agir, e embora Huri não tenha ideia de qual ação ela se refere, a motiva a fazer o que precisa fazer. No dia seguinte, Akane se encontra com Momô em um restaurante chique, pois ela diz ter algo importante para discutir.
Mas justo quando estão prestes a começar a conversar, dois perdedores aleatórios aparecem, e Momo reconhece instantaneamente como os idiotas com quem ela saiu em um encontro em grupo. Ela se lembra que a razão pela qual as coisas não deram certo entre eles é porque os caras são super pegajosos e incômodos. Infelizmente, os idiotas que não conseguem ler o ambiente insistem em compartilhar a mesma mesa com elas. Então Momo se desculpa secretamente com Akane pela vergonha e depois pede que ela simplesmente os evite. As garotas tentam evitá-los, mas os imbecis não saem, deixando-as super desconfortáveis. Felizmente, Ada aparece de repente, e Akane se surpreende ao saber que ele trabalha como garçom no restaurante. Notando o desconforto das garotas, Ada pede educadamente para os chatos mudarem de mesa. Quando eles se recusam, Ada quase revela seu segredo, mas em vez disso, manda que saiam, usando sua voz profunda. Ao verem como ele é sério, eles vão embora sem discutir. Enquanto Akane agradece a Ada, Momo fica encantada com a beleza dele. Quando ela finalmente se recompõe, também agradece a Ada pela ajuda, mas o gato apenas pisca para ela, fazendo com que ela perca a compostura novamente. Antes de sair do restaurante, Akane encontra a Ada e diz que precisa conversar com ele. Quando Ada pergunta qual é o problema, Akane fica tímida e não consegue dizer nada. Então Momo revela que Akane está apaixonada por alguém. Como Ada já sabe que ela ama Yamada, ele a parabeniza, mas Akane admite que está lutando com seus sentimentos. Ela diz a Ida que quando olha para o rosto dele, vê Huri, o que a faz querer se abrir com ele como faz com Huri no mundo do jogo. Ela explica que quando estava de coração partido, Huri e Malmo foram suas confidentes, e é por isso que quer que elas sejam as primeiras a saber que se apaixonou novamente. Entendendo seu ponto, Aida diz que Yamada é um bom cara, pois eles são amigos há anos. Ele comenta que, embora as pessoas falem muito sobre sua aparência sombria, ele tem um bom coração. Ele encoraja a Akane a ser direta e confessar seus sentimentos, garantindo que mesmo se ela for rejeitada, eles estarão lá para consolá-la. Animada por seu incentivo, Akane decide arriscar e confessar para Yamada, então vai em direção ao apartamento dele. Ela corre pelo beco, sentindo-se mais animada do que há tempos. Embora por dentro esteja em pânico, sem saber o que esperar, continua correndo, acreditando que ficará bem. Finalmente, ao chegar na casa de Yamada, ela toca a campainha, e Yamada abre a porta parecendo confuso. Quando pergunta por que ela está lá, Akane tenta despejar tudo que está em sua mente, mas uma mulher louca e seu avô não param de gritar ao fundo, frustrando seu esforço. Como Yamada já está atrasado para a escola, ele sugere que o que quer que ela tenha a dizer, conversem a caminho da estação. Akane concorda, mas por dentro se sente uma idiota por não perceber que Yamada também tem sua própria agenda. Ela tenta sugerir que volte mais tarde, mas Yamada fecha a porta lentamente, e a proximidade entre eles a faz tremer. Ele então pede que ela espere alguns minutos enquanto se troca, e antes que Akane possa piscar, ele já está vestido. Juntos eles caminham até a estação, mas no caminho, Akane fica com medo e não consegue confessar. Ela decide deixar para outra hora, então o silêncio persiste até Yamada chegar à estação e sugerir que falem por telefone quando ele voltar da escola. Akane fica animada com a ideia, pois será mais fácil confessar sem vê-lo cara a cara, então se despede dele. Mais tarde naquela noite chove, e após as aulas, Okamoto aconselha Tsukubaki a ir para casa com Yamada embaixo do guarda-chuva dele. Não querendo parecer desesperada, Tsubaki recusa, mas Okamoto avisa que se não o fizer, sua gata enferrujada nunca será lubrificada. Tsubaki finalmente concorda, então encontra Yamada e timidamente pede para compartilhar o guarda-chuva até a estação. Enquanto voltam para casa juntos, Yamada, o virgem, não consegue suportar estar tão perto de uma garota, então diz a Tsubaki para usar o guarda-chuva e corre para a estação. Tsubaki tenta detê-lo, mas o virgem apressado sai correndo na chuva. Não querendo perder essa chance, ela corre atrás dele, mas esbarra em um transeunte e seus óculos caem no chão. Como está meio cega sem eles, ela procura desesperadamente até que Yamada aparece e os devolve. Sobrecarregada pelo momento, Tsubaki solta que gosta dele e logo fecha a boca. Depois que as palavras escapam, ela chora e pede desculpas por colocá-lo em uma situação assim, mas diz que só quer que ele pense nela, mesmo que só por aquela noite. Enquanto isso, Akane espera ansiosamente uma ligação de Yamada para também se declarar. Mas em vez disso, recebe uma mensagem dele se desculpando por não poder ligar naquela noite. E isso parte seu coração. No dia seguinte, enquanto Yamada dá aula para Runa, Ada entra e pergunta se alguém se declarou para ele. Quando Yamada pergunta como ele sabe, Ada diz que sabe de tudo, e em sua mente fica animado por Akane ter conseguido se declarar. Quando pergunta se Yamada aceitou, Yamada responde que não é da conta dele. Então Eita, irritado, o aconselha a dar uma resposta logo e parar de agir como uma princesa. Mais tarde, Yamada tenta ligar para Akane, mas como o número não atende, ele vai até o trabalho dela.
Akane faz uma pausa para encontrá-lo do lado de fora, onde ele se desculpa por não ter ligado como prometido, mas ela diz que está tudo bem, afirmando que o problema não é importante. Ela então percebe como Yamada está triste e tenta animá-lo falando sobre o jogo e o novo equipamento que acabou de ganhar. Ela diz que ganhou uma espada poderosa, e quando Yamada pergunta que tipo de espada é, Akane a desenha na palma da mão dele e até desenha seu personagem do jogo segurando-a. Depois, ela pede para ele se animar e voltar a ser o Yamada misterioso que era antes. Ao ouvir isso, Yamada se abre e admite que não fala muito porque tem medo de dizer as coisas erradas. Ele se considera um total perdedor que não entende os sentimentos das pessoas, mas Akane discorda e diz que ele não é um ninguém, mas sim um cara divertido. Dias depois, Tsubaki convida Yamada para sair e discutir sua confissão repentina. No entanto, em sua mente, ela se prepara para o caso de ser rejeitada, já que rejeitar garotas é basicamente a configuração padrão de Yamada. Depois de reunir coragem, ela diz que sempre gostou dele, mesmo antes das outras garotas sedentas começarem a se aglomerar ao redor dele. Ela admite que escondeu seus sentimentos para que ele não percebesse, mas naquela manhã percebeu que não podia mais guardá-los e precisava avisá-lo. Depois de respirar fundo, Tsubaki confessa que realmente gosta do jeito que Yamada joga e sempre admirou como ele é maduro. Ela continua falando, listando todas as coisas que gosta nele, fazendo Yamada se perguntar se ela é uma espécie de fã obcecada. Quando finalmente termina seu poema de amor, ela diz que gosta dele mais do que de qualquer outra pessoa no mundo, e então desata a chorar. Mesmo sobrecarregada pela confissão, Tsubaki se sente aliviada por finalmente ter se livrado do peso que a oprimia. Mas depois de ouvir tudo o que ela tem a dizer, Yamada a rejeita gentilmente, explicando que não pode retribuir seus sentimentos. Ouvir isso parte o coração de Tsubaki, mas então, o desenho fofo em sua mão chama sua atenção. Quando ela pergunta sobre isso, Yamada diz que foi desenhado por alguém com quem ele estava brincando, mas Tsubaki reconhece instantaneamente que o personagem do jogo pertence a Akane, e é quando ela finalmente percebe que Akane é a garota de quem Yamada realmente gosta. A realização faz com que ela chore rios, mas Yamada agradece por ela ter sentimentos por ele, e se desculpa por não poder sentir o mesmo. Tsubaki aceita suas desculpas, mesmo que doa, e diz que vai para casa, mas ao se virar para sair, a garota desatenta bate a cabeça em uma máquina de vendas porque não está usando os óculos. Chocado com isso, Yamada se oferece para acompanhá-la até em casa, mas Tsubaki recusa, dizendo que está bem e consegue ir sozinha. Uma semana depois, todos os membros da guilda são convidados por Kamoeta para uma reunião em um restaurante chique. Quando todos chegam, ficam surpresos ao descobrir que o baixinho Baldi conhece várias pessoas importantes. Eles também descobrem que ele conseguiu uma sala privativa cheia de delícias, e logo a garçonete traz ainda mais comida enviada pelos famosos conhecidos de Kamoeta. Pouco depois, Yamada chega atrasado à festa e encontra Akane completamente bêbada. Mesmo com Kamoeta dizendo para relaxar e se divertir enquanto pede um Uber para Akane, Yamada insiste em levá-la para casa. No caminho, ele compra uma garrafa de água para ajudá-la a se recuperar, e quando o álcool começa a sair do corpo, ela se desculpa pelo transtorno. Então, ela pede educadamente para ele ir embora, dizendo que pode encontrar o caminho sozinha e não quer incomodá-lo mais. Mas Yamada a pega pela mão e insiste em levá-la em segurança. Enquanto caminham juntos, o salto dela fica preso no pavimento, mas Yamada ajuda a soltar, e a forma como ele a trata como uma princesa faz o coração embriagado de Akane ficar cheio de borboletas. Quando ele se levanta, Akane estende a mão para tocá-lo, mas hesita. Percebendo isso, Yamada gentilmente pega a mão dela, deixando-a ainda mais envergonhada. Logo eles chegam ao apartamento de Akane, e quando Yamada se vira para ir embora, ela rapidamente agarra a manga da jaqueta dele. Sem pensar, ela pergunta se ele gosta dela e imediatamente fica envergonhada pela pergunta boba. Mas para sua surpresa, Yamada admite baixinho que gosta, mas Akane não escuta direito porque ainda está tonta. Então Yamada diz novamente que gosta dela, e afirma que, se ela esquecer pela manhã, voltará e dirá de novo até que ela se lembre. Ele então se vira para ir embora. Mas Akane está muito feliz para deixá-lo ir assim, então ela corre atrás dele e o envolve em um abraço. Comente Gamer Girl se você assistiu esse resumo até o final, e se você gosta de resumos de animes assim, inscreva-se no canal e assista ao próximo vídeo.